Olá pessoal, mais um vídeo no canal, de vídeo com informações importantes. A Abel Ferreira apoia a chegada de Gabigol ao Palmeiras. Vamos falar sobre essa situação e tem também novidade em relação à negociação do Flamengo para a contratação do meia Marcos Antônio junto a Lazio. Marcos Braz no comando. E eu vou contar para vocês mais detalhes envolvendo essa situação. Isso tudo, pessoal, e muito mais no vídeo de agora. Também não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas e vamos fazer o canal crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Vamos para as informações, mas antes eu quero fazer um breve comentário em relação à derrota do Flamengo para o Juventude. Gente, na boa, com todo respeito aos torcedores que estão caindo em cima do Tite, eu acho que o Tite errou em várias situações, em várias escolhas. Falei isso antes de a bola rolar lá no SBT, falei isso aqui também no canal, que a escolha dele por Vitor Hugo no time titular não era a melhor escolha. Vitor Hugo se tornou aquele coringa inverso ao Gerson. É o jogador que atua em várias posições, mas joga mal em todas as posições. Eu não consigo dizer para vocês qual é a função hoje, qual é a posição do Vitor Hugo. Se é volante, se é meio armador, se é atacante aberto pela ponta, se é atacante aberto pela ponta esquerda, se é centroavante. Gente, sempre que ele entra em determinada função, ele vem jogando mal. E o Tite errou. E o questionamento que eu faria ao Tite na entrevista coletiva é: por que não utilizar, por exemplo, o Matheus Gonçalves, que é um jogador que na posição do Bruno Henrique, do Cebolinha, jogadores lesionados, rende mais do que o próprio Vitor Hugo. E a insistência dele em Vitor Hugo durante o jogo foi um dos erros do Tite. Mas o Tite também e o Flamengo vem enfrentando uma maratona de jogos diante de um cenário que, na minha opinião, a CBF, erra em tudo. Erra em tudo. O Flamengo em 6 jogos, foram 3 jogos, o Flamengo está cheio de desfalques. Em 6 dias, 3 jogos, e cheio de desfalque por conta de Copa América, convocação. Era para o campeonato ter parado, mas não parou. E o desgaste veio. Ficou nítido. Lohan estava visivelmente desgastado. Ayrton Lucas visivelmente desgastado. O Léo Ortiz exausto em campo. Isso, obviamente, pesa, gente. O próprio Tite falou isso na entrevista coletiva. Quero mencionar a grande partida do Rossi, embora o Flamengo tenha perdido, mas o goleiro fez a melhor partida dele com a camisa do Flamengo, sem sombra de dúvidas. Fez altas defesas difíceis. Ele conseguiu fazer com que o empate quase viesse. Quando eu fui elogiar ele no finalzinho, acabou que o Juventude fez o segundo gol. E outro ponto que eu quero chamar a atenção: o Gabigol, de fato, está fora dos planos do Tite, né? Porque o Gabigol, pelo visto, se tornou a quinta opção no ataque do Flamengo. Eu acho que ele poderia ter encaixado o Gabigol em determinado momento ali, antes mesmo do tempo que ele colocou o Gabigol. O Gabigol poderia ter mais minutagem. Esquece, no lugar do Pedro, esquece. O Pedro vive uma fase, gente, absurda. O cara chegou a 23 gols em 31 jogos na temporada. É assustador o que o Pedro veio fazendo. Mas eu acho que o Gabigol poderia ser encaixado ali em determinado momento do setor ofensivo. Ele tentou o Vitor Hugo, por que não tentar o Gabigol? Isso, obviamente, a informação com um pouco de opinião, é muito mais um recado do Tite ao Gabigol: eu não vou te usar. Você pode procurar outro clube, porque aqui você não vai ser muito utilizado. E é óbvio que alguns clubes vão sondar, é óbvio que o empresário dele, que trabalha para ele para isso, já está buscando outra situação, isso está claro. Não vê quem não quer. A relação Flamengo e Gabigol vive os últimos dias. O adiamento do julgamento dele só adiou a decisão do futuro dele. A verdade é essa. E um clube que está interessado é o Palmeiras, segundo a imprensa paulista, e segundo o site Nosso Palestra, um site especializado em notícias do Palmeiras, Abel apoia Gabigol no Palmeiras, mas aliados de Leila contestam. O Alviverde monitora o ídolo do Flamengo e já tem um ok do técnico português que gosta das características de Gabigol e entende que ele agregaria muito ao elenco. Por outro lado, conselheiros próximos à presidente Leila Pereira desaprovam a contratação por alguns motivos, entre eles o histórico de provocações de Gabigol ao Verdão. O Palmeiras adota cautela, mas já deixou claro ao staff do atacante que tem interesse em abrir negociações. Além do Palmeiras, eu cravo, sem medo de errar:
o Cruzeiro vai forte no Gabigol. Isso eu cravo porque uma pessoa da diretoria do Cruzeiro me garantiu. Vene, o Pedrinho, o novo presidente da SAF, o novo dono da SAF do Cruzeiro, gosta demais do Gabigol. Sempre gostou do Gabigol. E ele está enxergando nesse momento a melhor possibilidade de contratar Gabigol. Ou vocês têm dúvidas que ele, de fato, não vai oferecer uma boa grana ao Gabigol? Gente, eles iam pagar ao Dudu 4 anos de contrato, 2,5 milhões de salário durante pelo menos 4 anos de contrato. Um jogador que recém voltou de uma grave lesão no joelho, passou por cirurgia. O Gabigol vive um péssimo momento fisicamente, taticamente, tecnicamente? Sim, mas é óbvio que seria uma contratação que chamaria atenção e muito em qualquer clube brasileiro ou no exterior também. Então, Palmeiras e Cruzeiro certamente. O Palmeiras eu não vou dizer certamente porque é uma informação do site Nosso Palestra, mas o Cruzeiro eu cravo sem medo de errar que vai forte no Gabigol após o resultado do julgamento dele, que ainda não tem data para acontecer. Olha só, saiu a notícia hoje que a FIFA condenou o Corinthians a pagar 40 milhões de reais a Matias Rojas, o meio argentino. O valor da indenização é o que o Rojas teria recebido até o fim do contrato com o Corinthians, que ia até junho de 2027. A FIFA poderia ter imposto um transfer ban ao Corinthians, mas ainda não fez isso. O clube tem 45 dias para pagar 40 milhões de reais ou recorrer ao CAS. Se não fizer nenhum dos dois, ficará impedido de contratar jogadores por 3 janelas ou até pagar a dívida. Além disso, hoje, quinta-feira, teve invasão séria no CT do Corinthians, torcida invadindo, quebrando coisa. Gente, é uma pressão muito grande. Você que é torcedor do Flamengo, enfim, Corinthians é a segunda maior torcida do Brasil. É muito grande a pressão. E o Hugo Souza precisará ter força mental para saber lidar com essa cobrança. Atualização sobre Marcos Antônio. Já tem, da Lazio, do Flamengo, jogador. O que está acontecendo agora? Eles estão debatendo, por exemplo, forma de pagamento que o Flamengo teria que fazer caso o Marcos Antônio cumpra as metas estabelecidas e se torne uma obrigação de compra, ou caso não seja uma obrigação de compra, se ele não bata as metas e o Flamengo quiser comprar, optando pela opção de compra, como que seria essa forma de pagamento? São detalhes, são ajustes. E a informação que eu tenho, a Marcos Braz tem mantido contato direto com Marcos Antônio. Marcos Antônio tem deixado muito claro o desejo dele, que é um desejo muito grande de vestir a camisa do Flamengo. Para ele seria um sonho, ele sempre deixou isso claro para a diretoria do Flamengo. No caso, para o Marcos Braz, quem está no comando dessa negociação junto com os representantes do atleta. Mas a Lazio já deu questão de ajustes ali. O que eu posso dizer para vocês na minha visão, conhecendo aí mercado da bola, acompanhando muito bastidores de negociação, eu acho que é questão de tempo para o Flamengo acertar a contratação desse atleta, até porque nos bastidores do Flamengo já tratam já conversam sobre anúncio, essas coisas. Então, galera, questão de tempo, pelo menos na minha visão, para o Flamengo acertar a contratação do Marcos Antônio junto ao Lazio por empréstimo, e seria um empréstimo de 1 ano. O Flamengo até tentou 18 meses, mas a Lazio não gostou muito, porque seria o retorno dele, caso ele não ficasse no Flamengo de maneira definitiva após o empréstimo, seria em janeiro, o que não é na janela de transferência ideal para os clubes europeus retornar, pegar de volta um jogador assim no meio da temporada. Então seria um empréstimo de 12 meses, ou seja, começando agora no meio de 2024, indo até o meio de 2025. Fala, nação rubro-negra! Hoje vamos falar sobre um assunto que está deixando todo mundo apreensivo: a possível transferência do nosso artilheiro Gabigol para o Cruzeiro. Será que essa história tem fundamento? Vamos conferir todos os detalhes agora. Se você é apaixonado pelo Mengão, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos juntos descobrir o que está rolando. Nos últimos dias, surgiram rumores sobre o futuro de Gabriel Barbosa, o nosso Gabigol, no Flamengo. Com o contrato se encerrando no final do ano e sem um acordo de renovação ainda definido, o atacante pode estar próximo de finalizar um ciclo vitorioso no nosso amado clube. O empresário do jogador, Júnior Pedroso, comentou recentemente sobre a situação e mencionou a possibilidade de retomar contatos com outros clubes. E aí, sobre o interesse do Cruzeiro, Júnior Pedroso confirmou que houve algumas sondagens informais, mas nada concreto até agora.
Existem ciclos de momento que às vezes os clubes, entendendo que o movimento com o Flamengo não está evoluindo, os gestores ligam para se colocar à disposição do negócio. Como a gente estava com o ciclo fechado de negociação com os clubes até julho, a gente não avançou nenhuma negociação. Óbvio que informalmente alguns contatos de clubes foram realizados sim. E agora, óbvio, vamos retomar contatos e entender os próximos movimentos, disse o empresário. De acordo com informações do GE até o momento, o Cruzeiro não fez nenhuma sondagem ou contato oficial com Gabigol. No entanto, o nome do nosso artilheiro é bem avaliado internamente pelo clube mineiro. Júnior Pedroso não descartou a possibilidade de uma transferência nesta janela de meio do ano. Com certeza, se o Flamengo entende que pode exigir alguma troca ou algum valor financeiro para liberar o Gabriel de forma antecipada, isso pode acontecer. Caso contrário, ele vai sair em dezembro. O Cruzeiro, que recentemente encerrou seu ciclo de contratações de meio de ano, ainda está atento ao mercado em busca de oportunidades. Apesar de ter